Vou compartilhar aqui. Vocês veem em modo apresentação já? Sim, parece que sim. Então, vamos lá. Como a Isabela teve a felicidade de falar na oração dela, é um tema delicado, mas é um tema necessário. Eu agradeço a casa a gente poder tratar desses temas delicados e necessários, porque são atuais, porque permeiam a nossa vida. Nesses horários da tarde, nos horários da noite, em todos os momentos em que o SEAS está podendo se manifestar a respeito do que está acontecendo no nosso mundo hoje em dia. Me deram a tarefa de, na tarde de hoje, falar sobre o aborto e as suas consequências segundo o Espiritismo. E aí, para a gente conversar sobre isso, eu tenho algumas considerações iniciais para fazer. Para os fins desse estudo que a gente vai acompanhar na tarde de hoje, a gente vai considerar que aborto é interrupção da gravidez, porque existem N conceitos, a gente vai se firmar nesse. A gente precisa ter essa conversa com um filtro indispensável. A gente tem que pensar sempre pelo filtro do amor. Lembrar de Jesus, lembrar da primeira recomendação, lá da regrinha de ouro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Porque a gente não pode pensar que a gente vai definir ou que a gente vai entender a questão do aborto só olhando para julgar os outros. A gente tem que pensar que a gente já pode ter passado por isso em outras encarnações, nossos afetos, nossos amores podem passar por isso em encarnações passadas, atuais e futuras. Então, assim, é com um olhar bem amplo que a gente tem que tratar do tema aborto e sempre revestido por amor. O meu objetivo ao longo da palestra, do estudo, é que a gente chegue numa situação de mudança de enfoque, porque o aborto hoje, não só pelas leis humanas, mas também pelas leis divinas, como nos foi dado a conhecer, é tratado como crime. E é sempre um crime da mulher. E pior, tem alguns casos em que isso é tratado como um crime da menina. E será que é assim mesmo? E como é que nós, espíritas, lidamos com aquilo que é considerado crime? Entendeu? E, para terminar, uma ressalva que o Maurício fez na última palestra que eu ouvi ele fazer, e eu acho muito interessante. Doutrina espírita é uma coisa. Doutrina espírita são os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram e que foram codificados por Kardec. Movimento espírita é outra coisa. Movimento espírita é interpretação humana. E em todos esses casos, a gente sempre tem que estar pautado por aquela ideia do Kardec. Quando as coisas mudarem, quando a ciência comprovar que os conceitos se modificaram, vamos acompanhar a ciência. E quem tem que acompanhar a ciência somos nós espíritos, que nós estamos encarnados no momento, mas os espíritos desencarnados também tinham limitações que eram dadas por aquele momento em que eles estavam se manifestando. Então, é, esses são os conceitos necessários iniciais para a gente poder conversar sobre o aborto. Eu vou falar brevemente sobre o aspecto legal do aborto, vou trazer também algumas questões sociais, antropológicas, para a gente chegar no espiritismo. Essa primeira parte, que é legal, que é social, eu vou basicamente ler para a gente poder ficar um pouquinho mais na questão espírita. Então vamos lá. Tem dois tipos de aborto. Um aborto espontâneo, que é causado por causas naturais, ocorre de forma involuntária sem intervenção externa, pode ser causado por diversos fatores decorrentes de problemas de saúde da gestante e é uma ocorrência relativamente comum, especialmente nas primeiras semanas de gestação. Às vezes a mulher aborta e nem sabe que teve grávida. E existe o aborto provocado, o aborto induzido, que é uma interrupção intencional da gravidez. E aí eu coloquei intencional entre aspas, porque eu não creio que ninguém realize um aborto por querer realizar um aborto. Existem os motivos que levam a pessoa a realizar o aborto, mas eu não acho que seja exatamente a expressão de um querer.
Esse aborto que é provocado, que é induzido, pode ser realizado por diversos métodos, dependendo da idade gestacional e da legislação do local. E esse aborto provocado é o tipo de aborto que gera debates éticos, morais, religiosos e legais, é um tema da nossa conversa na tarde de hoje, tá? No Brasil, vocês vejam, quem trata de aborto no Brasil? Código Penal. Então, quais hipóteses de realização de aborto não são considerados crimes? Crimes. Existem duas hipóteses que estão no nosso Código Penal desde 1940. Uma em que a gestante esteja passando por risco de vida, é aquela hipótese. Entre a gestante e o neném, privilegia a vida da gestante e aí é possível fazer o aborto. Existe uma segunda hipótese do Código Penal, que é uma gravidez resultante de violência sexual. E aí, quando essa pessoa que foi sujeito, né, quando que sofreu violência sexual, é, ela dá o consentimento dela, ou quando ela foi incapaz, o seu representante legal para que haja o aborto. Nesse ponto é muito interessante a gente ter acesso à seguinte informação. 70% das mulheres que são vítimas de violência sexual e vêm a engravidar são meninas de 10 a 14 anos. Meninas de 10 a 14 anos, que não podem nem legalmente escolherem se querem ou não fazer aborto. Depende de seus pais para isso. E aí, uma terceira hipótese em que o aborto não é crime no Brasil, já é uma hipótese que foi prevista pelo STF já em 2012, quando o feto tem alguma malformação que impede o desenvolvimento do cérebro. E aí é possível que os pais escolham o aborto. Nesses casos que são previstos em lei, o Sistema Único de Saúde pode fazer o aborto e nem é necessário pedido judicial. A pessoa chega no hospital e, em tese, a equipe de saúde tem que realizar o procedimento. Vamos lá. Qual era a minha proposta que eu já falei desde o início? É que a gente deveria, isso já é uma visão antropológica, social do aborto. A gente deveria abandonar a ideia de que a realização do aborto é um crime e avaliar isso como uma questão de saúde pública e justiça social. E aí a gente tem que prestar atenção no seguinte: é um crime, em regra, cometido só pela mulher. Só que a mulher não engravida sozinha, né? Então, esse já é um tema de reflexão para o qual eu não tenho resposta, eu só estou trazendo essa situação para vocês. O que tratar o aborto como uma questão de saúde pública e de justiça social evitaria? Mortes. Porque o aborto clandestino, que nós sabemos que existe, é uma das principais causas de mortalidade e morbidade materna e infantil no Brasil, o que gera complicação e óbitos que podiam ser evitados. É uma questão de justiça social tratar o aborto sem ser crime, porque as maiores e mais constantes vítimas dessa realidade são mulheres, e aí o que eu falei para vocês, meninas, pobres, negras, de baixa escolaridade e que vivem em regiões periféricas, o que aprofunda a desigualdade social e racial no que se refere ao acesso à saúde. E a gente considerar que existir lei que tem a previsão que o aborto é crime, não evita que ele seja realizado. Então, a proibição não diminui o número de aborto, apenas força a mulher ou menina a buscar métodos que são mais seguros e coloca a sua vida e a vida do feto, do neném, em risco, tá? Ainda nesse aspecto social antropológico, não estou dizendo que tem que ser assim, mas o que eu gostaria é que a nossa sociedade, todas as sociedades, mas assim, a nossa sociedade, quando fosse conversar, e aí tem que ser realmente um entendimento de todos os atores, sociedade civil, governo, incluindo todos os poderes, porque é isso que faz uma nação, era necessário que nós levássemos em conta esses aspectos. Todos esses aspectos têm que ser contemplados? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a gente deveria analisar, a sociedade deveria analisar esses aspectos. Quais seriam? Que a decisão do corpo e a reprodução é um direito fundamental da mulher, que é atrelado à dignidade, liberdade e autonomia individual. Isso vai ser
prestigiado em detrimento do direito do feto? Eu estou falando juridicamente isso, tá? Isso é uma questão que nós teríamos que discutir. A questão do aborto deveria ter uma legislação que não seria baseada em dogmas religiosos ou morais particulares, mas em princípios de um Estado laico que deve garantir direito de todos os cidadãos. O debate sobre o aborto deve ser feito em cima de dados científicos e pesquisas sociais que revelem a amplitude e a complexidade do fenômeno. Existem estudos, no mundo inteiro, mas no Brasil vale a pena a gente citar um estudo da antropóloga Débora Diniz, que atende a sociedade civil, atendeu ao STF, atende, ao Congresso, em audiências públicas nas quais ela expõe as suas ideias. E a pesquisa que ela realiza se chama Pesquisa Nacional do Aborto. Já foi feita em 3 ocasiões, 2010, 2016 e 2021. E, impressionante que seja, e isso é muito interessante, o aborto vem caindo. A gente tem que identificar por quê. Mas a gente precisa de dados para poder tratar do tema. Não podem ser sentimentos, sensações, não pode ser abstrato, tem que ser algo concreto. E aí, uma crítica ao enfoque penal, né, o que considera o aborto um crime, é um discurso que frequentemente é utilizado pela pauta política para desviar a necessidade de uma educação sexual, de um acesso a contraceptivo, de amparo social que as pessoas precisam. Não basta a gente dizer não pode abortar, a gente tem que dizer não pode abortar e você vai ter sustentação ou do Estado, ou de instituição, o que quer que seja, porque dizer que não pode abortar e abandonar a mulher e a criança não é funcional. Dizer não pode abortar para a criança e dizer que vamos submeter a pena de morte aos 16 também não é funcional. Então, essas são questões que nós, como sociedade, temos que conversar. Tudo isso para chegar nesse ponto onde nós vamos discutir agora o tema do aborto. Eu vou tentar, tá, gente? Porque isso é muito complexo, de verdade. Sob a luz da doutrina espírita. E aí a gente tem esse tema tratado, às vezes de forma bem direta, às vezes de forma mais é, subliminar, nas questões 344 a 360 do Livro dos Espíritos. Eu não vou ler todas as perguntas, eu acho que assim, é até uma recomendação que todo mundo leia esse trecho para a gente poder estudar. Está dentro da parte segunda, que trata do mundo espiritual. E aí a primeira pergunta é: 344, em que momento a alma se une ao corpo? A 357 pergunta: que consequências tem para o espírito o aborto? A 358 usa o termo crime, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. E a 359, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Então, acho que assim, essas são as questões que de alguma maneira eu consegui trabalhar de uma maneira mais objetiva. Aí vamos a elas. No que se refere à alma e o corpo, né? A união da alma e do corpo. O espiritismo acha que isso acontece, é feito por um lado fluídico e se inicia na concepção. Qual seria esse momento? Quando o espermatozoide consegue entrar no óvulo e é formado o ovo. A partir desse momento, o espírito já está ligado. E aí continuam os espíritos dizendo que só se completa no momento do nascimento. Essa é uma união gradual. Por que eles dizem que é uma união gradual? Porque nesse rol de perguntas que eu falei, fala que esse laço fluídico inicial, que é o perispírito, é muito frágil. E conforme vai evoluindo a gravidez, ele vai se tornando mais forte, mais intenso. E aí a gente pode pensar em termos biológicos, né? Quando o ovo se nida no útero, quando dentro do útero ele começa a fazer aquele partilhamento e se transformar em muitas células, quando essas células já se transformam em órgãos, a cada momento da evolução daquele feto, daquele ser humano, nós vamos tendo o espírito cada vez mais ligado àquele corpinho. E aí,
eu vou deixar aqui uma questão para vocês, que a gente fala muito nisso, né? No movimento espírita, nas nossas palestras, a doutrina fala sobre isso, que o encarnante pode desistir, não estar pronto para aquela encarnação, o que gera um aborto espontâneo. Às vezes que a mulher nem sabe, né? Nós falamos sobre isso no início. Quando esse espírito encarnante desiste, é crime, como o Livro dos Espíritos falou sobre o ato do aborto cometido, realizado pela mulher, e como o Código Penal fala aqui no Brasil. E se for um crime, qual é a consequência desse crime para o espírito encarnante? Cenas dos próximos capítulos, tentar falar um pouquinho melhor sobre isso mais na frente. O Livro dos Espíritos, igualzinho tem na lei humana, tem uma hipótese em que o aborto é considerado desculpável, né? É a mesma hipótese que está lá no nosso Código Penal de 1940. Quando a gravidez oferece risco para a vida da mãe, os espíritos também dizem que é preferível prestigiar, privilegiar a vida daquele ser que já existe do que o ser que está em formação. Então, a gente pode refletir que a essência da doutrina espírita convida a gente a analisar casos excepcionais com compaixão. Esse foi um caso de compaixão que os espíritos já perceberam. E aí eu pergunto para vocês: todos os outros casos de aborto não nos convidam à compaixão também? Por que só esse convida à compaixão? Vamos lá. A pergunta 358 trata do aborto provocado, aquele induzido, né? E eu coloquei quase um subtítulo aí, uma questão de consciência, e vou explicar mais à frente por que que eu fiz isso. O Livro dos Espíritos é muito direto. Ele considera o aborto provocado, em regra, um crime, pois interrompe o processo reencarnatório e a oportunidade de um espírito cumprir a sua jornada terrena. Então, não existe previsão para aquele caso em que o espírito encarnante desiste da encarnação e volta. Mas o Livro dos Espíritos diz que é crime quando essa vida é interrompida pela mulher, pelo lado humano, pelo lado encarnado, por assim dizer. O que eu queria dizer é que, apesar de o Livro dos Espíritos tratar a questão do aborto provocado como um crime, em regra, a gente que estuda a doutrina espírita, precisamos considerar de maneira assim essencial, fundamental, que nós não nos pautamos por condenações absolutas, mas por compreensão das intenções e das circunstâncias que cada indivíduo está vivendo. E aí do mesmo jeito que eu terminei o slide anterior fazendo uma pergunta, eu vou terminar esse fazendo outra pergunta. Como a doutrina espírita trata um criminoso? Vocês estão vendo que eu estou colocando sempre entre aspas, né? Qual é o tratamento que a doutrina espírita dá para alguém que é considerado criminoso? E eu não estou falando nem em termos de legislação do homem, não. Estou falando em termos de desvio da lei divina. Para me socorrer em relação a isso, até para tentar apacentar o meu espírito e a gente poder conversar sobre isso hoje, eu recorri à questão 621. Nessa questão está previsto o seguinte, né? O Kardec perguntou para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. A gente usa muito essa questão quando a gente vai fazer alguma palestra para falar sobre pecado. E pecado que eu digo assim, é desviar das leis naturais, desviar das leis divinas, né? Porque a gente, quando encarna, espíritos imortais que somos, nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. Se nós não sabemos racionalmente, a gente consegue sentir. E mesmo assim, todos nós cometemos muitos erros. Todos nós, em algum momento, violamos a nossa consciência, violamos essa lei divina, essa lei natural. A gente contraria. E nessas hipóteses, é, justamente nessas palestras que a gente fala do erro, do pecado, o que que a gente normalmente escuta? É que quando a gente, de alguma maneira, se desvia da nossa reta, se desvia da lei divina, se desvia da lei natural, o que a gente precisa fazer é se recompor. É fazer com que a nossa consciência se realinhe com aquilo que o nosso espírito precisa fazer, que é seguir para a perfeição.
Por que que seria diferente em relação ao aborto? Certo, é grave? É grave, como muitas outras coisas são graves. E está escrito com nossa consciência? Tá, a gente sabe que errou? Sabe, mas a gente pode se realinhar. Essa é uma das belezas do conhecimento que o Espiritismo nos traz. E aí eu fui recorrer a uma outra questão do Livro dos Espíritos, que trata sobre assassinatos, né? Porque muitas pessoas consideram o aborto um tipo de assassinato, um assassinato qualificado, né? Olha o que os espíritos respondem para a pergunta que o Kardec fez. Kardec perguntou assim: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Olha o que os espíritos responderam. Já o temos dito, porque realmente essa questão da intenção é muito trabalhada ao longo de todo o livro dos espíritos. Em várias situações, ele vai falar da intenção de quem realizou uma determinada conduta. E aí os espíritos dizem: já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Será que todo aborto, toda pessoa, toda mulher que realiza o aborto, todo médico que realiza o aborto, todo pai que realiza um aborto, todos eles são tratados da mesma maneira? Será que todos eles são criminosos? Eu acho que não, mas assim, isso é uma resposta que cada um de nós precisa. Isso é uma pergunta sobre a qual cada um de nós precisa pensar. E qual seria a proposta do Espiritismo, né? A proposta do trabalho que nós precisamos realizar nas casas espíritas. Como é que os trabalhadores de uma casa espírita têm que se capacitar para lidar com a situação do aborto? Como eu falei lá na frente, no primeiro slide, um olhar amoroso sobre a questão do aborto no Espiritismo. Um olhar que é compassivo, um olhar de auxílio, que vai além de uma mera condenação. E eu chego a sugerir o mesmo olhar que hoje nós já conseguimos ter para a questão do suicídio. Todos nós que trabalhamos com essas questões muito fundamentais do ser humano, e a Tânia sempre que fala, né, nada do que era humano pode nos assombrar, pode nos assustar. A questão do suicídio hoje em dia, a gente já lida dizendo o seguinte: aquela pessoa que realizou o suicídio, naquele momento de dor extrema, não via outra solução, não conseguia enxergar outro caminho. Aquela pessoa achava que a dor nunca ia acabar. E muitos dizem que o suicídio é o pior que uma pessoa pode fazer contra uma regra divina. Você está acabando com a vida que Deus te deu, com a vida física, com a oportunidade de encarnação. Hoje em dia, a gente já não consegue olhar para essa pessoa que cometeu ou realizou o autoextermínio de uma maneira amorosa. A gente já não faz um atendimento fraterno, a gente já não faz um atendimento numa mesa mediúnica, querendo confortar, consolar aquela pessoa e conscientizá-la de que ela vai é, é, se readequar, vai voltar para o caminho da lei divina, ela vai se realinhar e vai conseguir em outras encarnações superar aquilo. Eu não estou dizendo que é fácil, mas que ela tem essa possibilidade. Por que que a visão com o aborto seria diferente? Então, nós, como trabalhadores da doutrina espírita, a gente precisa compreender as causas profundas que levam uma mulher, e às vezes uma menina, a considerar o aborto. A gente não precisa julgar, mas acolher e auxiliar essa mulher em sua jornada, independente da sua escolha. E aí eu vou narrar uma história que eu escutei na última sexta-feira, quando eu falei que ia trabalhar essa questão do aborto nesse domingo. É, uma senhora, amiga da mãe de um conhecido meu, de um amigo meu. E essa amiga já idosa, já é uma pessoa que falecida hoje, realizou 11 abortos ao longo da existência dela. Era uma mulher completamente submissa ao marido, completamente. Dependia dele financeiramente, dependia dele para escrever, que era uma pessoa que não sabia ler e escrever. Obviamente, ela não tinha acesso a meios contraceptivos, ela não podia se recusar às relações sexuais. E toda vez que ela engravidava, o marido obrigava ela a realizar aborto. Essa senhora pode ter um julgamento que desconsidere esses fatores? Se a lei humana, que é a lei humana, prevê atenuantes e agravantes para a conduta de determinadas pessoas, Deus,
ia deixar de ter esses atenuantes e agravantes, ia deixar de considerar a intenção das pessoas? Eu acho que não, né? Então, a gente deve oferecer suporte e informação para que essa decisão seja consciente e amparada, se a pessoa pedir informação, se a pessoa pedir suporte. Não somos nós que devemos sugerir, não somos nós que devemos impedir ou contrariar o que a pessoa está falando. A gente está para escutar, é uma escuta atenciosa, é uma escuta atenta, é um suporte, não é um julgamento. E, em geral, deve ser promovida a educação sexual e reprodutiva para prevenir gestações indesejadas. Essas são, assim, providências que poderiam ser adotadas. E aí, uma outra proposta no tratamento do tema aborto dentro do espiritismo é um olhar acolhedor para amparar todos os envolvidos. E vocês vão ver que nesse slide eu sublinhei todos, eu sublinhei aqueles e aqueles. Porque quando a gente fala de aborto, normalmente só a mulher sofre as consequências do aborto. Só que aquela criança precisou de um espermatozoide para ser gerado. Então, houve um pai nessa situação. Um pai que normalmente não acompanha toda essa problemática, por assim dizer. Vocês imaginem a seguinte situação: um médico espírita, servidor público, que está de plantão no hospital e chega uma pessoa que preenche os requisitos legais para a realização do aborto. E esse médico tem que realizar o aborto, por força de lei. E aí ele sai dali cheio de problemas, cheio de questões pessoais, e vai bater no CEAS para um atendimento fraterno. Como é que a gente conversa com esse médico? Né? Esse homem não está cometendo nenhum crime sob os olhos da lei humana, mas e sob os olhos da lei divina? Como é que a gente vai dar o atendimento para esse irmão? Então, acolhimento é base do amor cristão. O que significa? Para as pessoas que nós eventualmente atendermos. E pode não ser na casa espírita, gente, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga, pode ser, assim, o espectro é imenso, é da vida mesmo. Sugerir suporte médico e psicológico, bem como oferecer atendimento espiritual para aqueles que realizaram aborto, ajudando-os a lidar com eventual arrependimento e culpa. Eventual, até a pessoa chegar a isso, pode ter muitos caminhos, tá? Caminhar junto com aqueles que enfrentam essa difícil decisão sem condenação, com amor e compreensão. Compreender que o aborto é um equívoco, como muitos outros que nós realizamos ao longo da vida. Existem coisas pequenas e existem coisas imensas na nossa vida, mas e que a gente sabe que a gente não está fazendo corretamente porque viola a lei divina e a gente sabe disso, a nossa consciência sabe disso. Mas existe a misericórdia divina que oferece caminhos de reparação e aprendizado através do amor e do serviço ao próximo. Então, assim, errar todo mundo erra. Até a pessoa compreender que aquilo é um erro pode demorar. E assim, nenhum erro é definitivo. Nós acreditamos na reencarnação e é para isso, para superar essas situações graves que sejam, mas sanáveis. Sempre tem um jeito, gente, sempre tem um jeito. Incentivar aquela pessoa ao auto-perdão e a busca por um novo sentido para a vida, transformando a dor em oportunidades de crescimento espiritual. Eu tenho que certeza, certeza, certeza que todos nós temos algum amigo, conhecido, colega de trabalho que já enfrentou uma situação dessa e já conversou com vocês sobre isso porque vocês são espíritos. Tenho certeza que todos vocês já escutaram uma situação dessa. E se for uma pessoa que for muito amada por vocês, como é que vocês vão dizer: ah, é um crime, pronto, e acabou? Ou então, se for uma pessoa que chegue lá no SEAS e vá conversar com a gente depois de uma reunião, como é que a gente vai tratar? É pensar sempre na questão humana, né? É sair um pouco da. Eu sei que a gente está falando muito de tese hoje, né? Mas sair um pouco da tese e pensar no da teoria e pensar na prática. Como é na prática isso? Como a proposta
palestra era saber as consequências do aborto no espiritismo, vamos lá, para as consequências para o espírito reencarnante. Está na questão 346 e 357. Perguntaram, o Kardec perguntou: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Vejam que na pergunta está morre, não está especificando se morreu porque foi uma questão de aborto espontâneo ou morreu porque foi uma questão de aborto provocado. O que acontece com o espírito se o corpo morreu? Resposta dos espíritos: escolhe outro. E aí vem a pergunta 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Respondem os espíritos: é uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. O espiritismo nos ensina que o espírito é imortal. Se a gestação é interrompida, não importa o motivo dessa interrupção, o espírito deve retornar ao plano espiritual, onde continuou sua evolução e aguarda nova oportunidade de reencarnar. Não há perda da essência ou aniquilação daquele espírito. E se vocês forem agora refletir sobre inúmeras histórias que tem, por exemplo, nas narrativas de André Luiz, vocês vão ver que, vocês vão lembrar que existem situações onde os espíritos ficaram fixados na sua mãe durante muito tempo e que tem muitas consequências ruins para a mãe, para o próprio espírito que deveria reencarnar. Nós todos conhecemos essas histórias. Tem. A literatura espírita é, sem ser a codificação, né, nos narra muitos casos desse. Mas em todos os casos, mesmo nos mais graves, a evolução daquele espírito vai ser voltar a reencarnar. Essa perspectiva é que a gente não pode perder. E se o espírito, era o que eu tinha deixado em suspenso antes, mas e se o espírito encarnante desistir? A gente já analisou que é crime se a mãe desistir de ter aquele filho, né? Espiritualmente, ela topou aquilo, a gente sabe que no mundo espiritual aquilo foi ajustado, a gente sabe que tudo foi combinado, e quando a mãe desiste, é considerado crime, né? Nem se leva em questão as circunstâncias no entorno, é considerado crime. E quando o espírito desiste, é crime? Porque essa desistência do espírito que leva a um aborto espontâneo também não pode causar dor, muita dor. Imaginem uma família que está aguardando um filho há uma década, há anos. E aí a mulher engravida e ela perde essa gravidez. E aí a gente pode até entender, olha, o espírito não estava pronto para isso. Não vai doer nessa mulher, não vai doer nessa família. E aí não é crime? Por que que a gente julga tanto a mulher? A gente até esquece do homem, no caso, em determinadas circunstâncias. E por que a gente tem um tratamento diferente para um dos desistentes, quando o contrato, na verdade, é duplo, né? É o contrato entre, na verdade, duplo, triplo, tem muitas vidas envolvidas nisso. Quais são as consequências espirituais? Eu falei primeiro para o reencarnante, e agora eu vou falar dos atores do aborto, né? Que pode ser mãe, pode ser pai, pode ser médico, pode ser aquele que ficou sugerindo a realização do aborto. Tem vários atores nessa situação. As consequências espirituais para aqueles que provocaram um aborto variam conforme as intenções, as circunstâncias e o grau de esclarecimento do indivíduo. E aí eu volto na questão do 747, que Deus vai julgar cada um de acordo com esses aspectos. A doutrina espírita, e aí eu estou falando especialmente de referência, tá? Leitura de referência de Livro dos Espíritos e de O Céu e o Inferno, nos mostra que o arrependimento, o trabalho no bem e o aprendizado são caminhos para reparação e crescimento espiritual. A misericórdia divina sempre prevalece. E uma reflexão final, né? É um tema muito denso, é um tema muito complexo, como eu escrevi aí logo no comecinho. Mas o Espiritismo nos convida à reflexão profunda, à caridade e ao amor incondicional para tratar desse tema aborto. Eu acho que nós temos muito material, nós como espíritas, nós como conhecedores da doutrina, nós, como frequentadores do centro espírita, nós temos muita ferramenta para colaboração em relação a esse tema. Que nós possamos ser instrumentos de esclarecimento, consolo
Nós professamos a doutrina do Consolador prometido e acolhimento para todos aqueles que enfrentam as dores e as dúvidas relacionadas a esse tema do aborto. E, por fim, vou chamar Jesus para conversa. Acho que eu não posso ter advogado melhor do que ele nessa situação. Em todas as situações dessas situações muito complexas, muito chave, Jesus sempre tinha uma tirada. Eu fico imaginando quantos milhões de anos ele trabalhou para conseguir ser tão preciso nas colocações dele em situações que eram muito vexatórias, muito complicadas, porque ele ficava entre a lei romana e a lei judaica, né? Por ocasião do Sermão da Montanha, quando ele estava explicando as intenções dele, lá em Mateus 7, 1 a 2, Jesus disse assim: Não julgueis, não julguei, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Ele teve a oportunidade de dizer coisa similar na hipótese lá, no caso da mulher adúltera, que é muito interessante naquela multidão de homens que estavam apedrejando a mulher adúltera, ele falou: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Ninguém atirou a primeira pedra. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Olha que interessante como a gente pode usar isso no nosso dia a dia. O Jesus não disse para a mulher adúltera adulterar. Jesus não disse para a mulher adúltera trair. Ele disse que ele não condenava. E ele sugeriu que ela fosse, na verdade, refletisse sobre os atos dela e não tornasse a pecar. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: como espíritas, a gente pode não recomendar e ser contra a realização do aborto por questões de foro íntimo, questão de foro religioso, nossa, pessoal. Mas a gente não tem que condenar ninguém. A gente pode até pedir para que essa pessoa reflita e que ela não torne a realizar aquele ato. Mas a gente tem que tentar ajudar, não é condenar. Jesus, que tinha uma autoridade moral imensa, a maior que já pisou nesse planeta, não condenou. Somos nós que vamos condenar. E no final, não são palavras de Jesus, são palavras de Pedro, aquele que Jesus deixou aqui para apacentar as ovelhas. Disse ele lá na primeira carta, né, na primeira epístola que ele escreveu: Acima de tudo, porém, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E com a imagem desse dessa personificação de amor, eu encerro a conversa da tarde de hoje, que passou muito rápido, eu não sei nem que horas são, Bela, não sei se está no meu tempo. Eu agradeço a vocês pela paciência. Faço aqui outra ressalva dizendo que essas são as minhas opiniões, são os resultados do meu estudo, não necessariamente esposam as opiniões do SEACE. Então, eu me responsabilizo pelo que foi dito aqui, dada a imensa complexidade desse tema, na doutrina espírita, tá? Uma boa tarde para todos.